As boas histórias são para todas as idades, não são só para crianças, mas também para todos aqueles que arriscam querer sonhar, querer crescer, compreender o outro, descobrir novas formas de viver. E o mundo da fantasia é um mundo extraordinário. Portanto, viajar com as histórias é mesmo um convite a todos aqueles que gostam de boas histórias para viajarem comigo. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou a Elizabeth Costa. Hoje vou conversar com a Sofia Vieira, que encheu a Baixa de Santarém com pegadas de gato. Tem uma livraria que se chama Aqui há Gato, conta histórias há 20 anos e ainda não se cansou. E, é claro, tem um podcast que se chama Viajar com as Histórias. Por isso, esta é mesmo daquelas conversas que tens de ouvir. E ainda te vou falar sobre o valor dos conteúdos que apostam sobretudo no áudio. Faz-me companhia. Há uma coisa que te vou confessar. Eu não consumo podcasts no YouTube. Ou melhor, não consumo podcasts no YouTube da forma que normalmente associamos ao YouTube. Raramente me sento em frente a um ecrã para ver um episódio completo, porque muitas vezes os podcasts acompanham-me enquanto conduzo, faço tarefas em casa ou vou caminhar. Por isso, chamou-me a atenção uma notícia recente. A secção de podcasts do YouTube já ultrapassou a marca de 1 bilhão de utilizadores ativos por mês. É um número impressionante. Mas, curiosamente, o que mais me interessou nem sequer foi este número. Foi perceber que o YouTube continua a investir fortemente em formas de tornar a experiência de consumir podcasts mais confortável para quem está em movimento. Ao que parece, um dos novos lançamentos vai chamar-se On the Go Mode. Na prática, o vídeo passa assim para segundo plano e a experiência é otimizada para quem quer simplesmente ouvir. E isso fez-me pensar. Durante anos ouvimos dizer que o futuro dos podcasts passava pelo vídeo. E atenção, eu acho que o vídeo tem um papel muito importante, sobretudo na descoberta de novos conteúdos. Mas se o futuro fosse apenas e só vídeo, por que é que o YouTube estaria a criar funcionalidades para pessoas que estão em movimento e que nem sequer estão a olhar para o ecrã? Talvez porque os podcasts continuam a ser consumidos da mesma forma que sempre foram, enquanto as pessoas vivem a sua vida. Volto a repetir, o vídeo pode ser uma excelente porta de entrada, mas o áudio continua a ser uma das formas mais cómodas, flexíveis e íntimas de consumir conteúdos. E isso mostra que mesmo numa plataforma construída à volta do vídeo, continua a haver espaço para quem prefere simplesmente ouvir. É, por exemplo, o que está a fazer a minha convidada deste Por Dentro Com, a Sofia Vieira. Pessoas que vendem livros. A Sofia Vieira fez uma coisa diferente. Cria encontros entre crianças e histórias. Há 20 anos que conta histórias e pelo caminho abriu uma livraria infantil em Santarém onde vivem 3 gatos, muitos livros e uma enorme paixão pela leitura. Talvez por isso a livraria se chame Aqui há Gato. Ao longo dos anos, contou histórias na sua livraria, em escolas, em bibliotecas, para milhares de crianças. Agora, leva também essas histórias ao formato podcast. Viajar com Histórias tem o selo da RFM e mostra que uma boa história continua a funcionar, independentemente do formato onde é contada. E é precisamente sobre histórias, livros, crianças e podcasts que vamos conversar. Olá, Sofia. Obrigada por estar aqui no Por Dentro Com. Vamos falar sobre um podcast infantil. Aliás, é mais do que um podcast, é todo um projeto dedicado aos mais pequenos e aos maiores. Quem quiser aproveitar, acho que faz só bem. Como é que surge este podcast chamado Viajando com as Histórias? Viajar com as histórias. Vamos viajar com as histórias. Então podemos começar pelo título. É Porquê? isso. Porque eu acho que a magia das boas histórias é tão poderosa que nos faz viajar para todos os recantos, não só do mundo, mas também dentro de nós próprios. As boas histórias são para todas as idades, não são só para crianças, mas também para todos aqueles que arriscam querer sonhar,
sonhar, querer crescer, compreender o outro, descobrir novas formas de viver, e o mundo da fantasia é um mundo extraordinário. Portanto, viajar com as histórias é mesmo um convite a todos aqueles que gostam de boas histórias para viajarem comigo. Bem, no fundo, o podcast que agora tem o selo da RFM e que também podem encontrar no podcast, foi só um pretexto para ter aqui a Sofia comigo e para tentar perceber como é que esta coisa das histórias surge na vida da Sofia Vieira. Ora, então, está a fazer 20 anos que sou contadora de histórias. Foi por mero acaso. Uma profissão muito engraçada. É muito bonita. Eu tenho o privilégio que eu habitualmente já vou ouvindo crianças a dizer que gostavam de ser como eu, contadores de histórias. Portanto, eu acho que é uma profissão de futuro. Eu sou psicóloga educacional e fui parar num centro de emprego em Moura, Alentejo, e fui convencida a contar histórias através de uma associação. Eu não queria contar histórias, porque dizia que não sabia contar histórias. Faço teatro desde os meus 4 anos e para mim teatro é uma coisa e histórias são outra. Mas insistiram comigo e lá fui eu, aceitei esse desafio e quando disseram-me que eram poucas crianças, mas quando cheguei à sala tinha muitas famílias, todas à espera de um momento muito especial. E eu engoli em seco, respirei fundo e lá contei a história do nabo gigante. E quando acabei de contar a história, houve algo de precioso em mim que me disse: é isto que queres fazer o resto da tua vida. E o meu objetivo quando eu tirei a Psicologia Educacional era juntar a Psicologia, a Educação e a Arte. E era difícil encontrar um elo de ligação destas 3 grandes áreas. E foi com esse momento que eu pensei: é com o livro que eu vou conseguir fazer isto. Juntar a Psicologia, a Educação e a Arte. Eu acredito muito no trabalho de prevenção. Acho que às vezes esquecemos-nos porque a vida corre muito rápida e eu acredito que quando nós contamos histórias acende dentro de nós algumas sementes que estão muito adormecidas, esquecidas, sem sol. E as histórias... Estamos a falar de empatia, compreensão, amizade, é dessas coisas que estamos a falar? É destas coisas, sim. E que fazem muita falta ao nosso fazem mundo? muita falta. O olhar no olho do outro, o tocar na mão do outro e dizer que estou contigo, ou o tocar na mão no ombro e dizer estou aqui. E as histórias ensinam-nos isto. As histórias ensinam-nos que há vários caminhos, que às vezes nós decidimos escolher um caminho e não o outro, e está tudo bem. É importante ouvir muitas histórias para ter várias respostas. Então o primeiro passo foi contar histórias em Moura. Isso. E depois, como é que foi o percurso? E depois eu comecei a dizer que ia abrir uma livraria. Toda a gente disse que eu era louca e tinham razão. Mas abri, eu sou muito teimosa e aquela vozinha na minha cabeça e no coração foi tão importante que eu pensei que não, era impossível não esquecê-la. E abri a livraria um ano depois e durante 12 anos foi um trabalho duro, muito rico de experiências e de vivências, mas muito duro, porque ter uma livraria infantil em Santarém, uma livraria em Santarém, infantil, portanto, era tudo a ajudar. Tudo. Não quer dizer que eu adoro a minha cidade, mas é uma cidade pequena, certo, e não se compram livros todos os dias, não é? Claro. Portanto, era um grande desafio, e eu sabia aquilo que eu ia enfrentar. E já sabia que não podia ser só uma livraria de abrir a porta. Pois é, porque hoje quando vamos a Santarém e vamos à livraria, que tem um nome fantástico... Aqui há gato. E há mesmo, não há? E há mesmo 3 gatos. 3 gatos. Máximo. O Epá, a Migas e a Petinga. Boa. São os meus 3 companheiros. Então quem vai à livraria... Primeiro que tudo, tem essa experiência, comunica, encontra, pode fazer uma festinha? Pode, se eles lhes apetecer, porque são claro, gatos. Não nos podemos esquecer que são gatos, não é? Mas para além dos gatos, que eu para mim já era motivo suficiente, mas pronto, isso é uma questão pessoal, há muito mais coisas para encontrar na livraria Aqui há Gato. Sim, quando eu abri a livraria já sabia que tinha que ser uma livraria diferente do habitual. Tinha que ter uma rotina de programação, tinha que ter a ver os momentos de contar histórias, fazer oficinas artísticas, oficinas durante as férias letivas, eu ir às escolas contar histórias, fazer teatro. Tudo para conseguir suportar
A livraria, não é? Porque a livraria é algo pesado em termos de burocracia, em termos de risco. Certo. E consegui durante 12 anos. Veio a pandemia e eu pensei que era o meu fim. Mas quando eu carreguei no botão dos diretos no Facebook e no Instagram e um pouco mais tarde depois no YouTube, percebi que estava a alargar a minha estrada. E neste momento eu posso dizer que temos um canal do YouTube com mais de 165 mil subscritores. Temos por mês, ultrapassamos as 17 milhões de visualizações por mês. E eu olho para os países que estão no nosso canal do YouTube e estão espalhados pelo mundo. Há crianças em Angola, Moçambique, Canadá, França, Inglaterra, Timor-Leste, que ouvem as nossas histórias. Ok, pronto, enfim, pelo menos uma boa notícia, a saída da pandemia já não é mau. É isso. A pandemia mostrou-me que o digital pode ser algo que une pessoas. Okay. Até aí o digital estava um bocadinho adormecido para a Sofia Vieira. Eu pelo menos, eu não sou nada de tecnologias, não gosto de tecnologias, pronto. Eu carrego no botão, gravo e é como fica, pronto. Para mim a magia é a história, ponto final, pronto. Mas de facto o que me surpreendeu foi que os momentos das histórias, para já durante a pandemia, quando eu carregava no botão, os meus problemas desapareciam. E acontecia o mesmo do outro lado. Era certo que estavam muitas crianças a ver, mas também famílias que viam as histórias com os seus filhos. E esses momentos tornaram-se mesmo muito especiais, de grande empatia. Eu hoje ainda tenho pessoas que nos visitam e que me agradecem e que dizem que aqueles momentos de histórias eram preciosos num dia inteiro fechado em casa. E as histórias fazem esta magia, porque eu também tenho o privilégio de chegar. Eu faço sempre 2 vídeos por dia: o Bom Dia Histórias de manhã, que é publicado às 7 da manhã, e à noite, que é um direto. Ainda estou a fazer diretos desde o dia 14 de março de 2020, todas de segundas a sextas-feiras. Lá está a Sofia a contar histórias em direto na sua casa. Como é que se chama o canal? Aqui há gato. Aqui há gato. Pronto. No YouTube. No YouTube. Direto. Exato. Ficam todos convidados. Fica lá sempre Fica gravado. lá sempre tudo, mas sim, há crianças que fazem questão de lá estar em direto. Exatamente. Mas eu tenho esse privilégio, sobretudo o vídeo da noite, em que entro em casa numa altura muito especial, porque os pais já estão noutra rotina, noutra energia. Ouvem as histórias com o seu filhote ao lado, na cama, pijama vestido, onde há um silêncio em casa, e eu tenho o privilégio de entrar na vida familiar dessas pessoas nesse momento. E eu acho que quando as pessoas me encontram na livraria ou em qualquer evento pelo país, porque eu tenho o privilégio de ir à Feira do Livro de Lisboa ou do Porto e ter uma multidão, Braga, enfim, sou sempre surpreendida com muitas crianças e famílias e que chegam ao pé de mim e que me agradecem por fazer parte da sua rotina familiar. E isso é muito, muito especial. Sentir que a magia das boas histórias nos une naquele momento, naquele minuto, 2 minutos, 3 minutos das histórias, do final do dia. E eu sinto esse carinho por parte de tantas famílias que me acompanham e que valorizam o meu trabalho. Portanto, de todo esse trabalho até um podcast com selo RFM, foi um pulinho. Foi. É um prazer, não é? Fazer parte da equipa da rádio, e foi mais um desafio. É certo que o YouTube tem muito o lado do vídeo, não é? Mas havia muitas pessoas que me perguntavam: mas porquê é que não querias um podcast, um registro diferente? É certo que quando eu conto as histórias no YouTube, eu estou preocupada com a ilustração, não é? Porque eu costumo fazer 2 leituras, a leitura da palavra e a leitura da ilustração. Por isso sou de alguma forma também muito expressiva, e os miúdos são muito receptivos a essa expressividade. Mas isso no áudio também se nota. Exato, mas depois o áudio tem outros desafios, não é? Porque eu tenho que estar mais preocupada de
como as crianças não estão a ver a ilustração, portanto ali a palavra tem que ter uma alma diferente, uma vida. A palavra tem que valer mil imagens, exato, que é exatamente o contrário do que se costuma dizer. Isso. Portanto, é um grande desafio. Portanto, as pessoas iam perguntando se eu ia fazer, se eu ainda não tinha esse registro, e eu dizia, eu até posso mudar só o vídeo do YouTube para áudio, só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para um podcast, isto na minha modéstia aprendizagem, não é? Tem que valer pela palavra, e não podia só, por ser um caminho mais fácil, transportar um vídeo, torná-lo em áudio apenas, não era a mesma coisa. Portanto, para fazer bem. Portanto, se é para fazer bem, toca de fazer um áudio com a palavra cheia de vida. E é isso que é. Também que é há patinhas nestas histórias. Também. Patinhas. Patinhas. Portanto, isso, há patinhas pelo lado. Eu sou perseguida por patinhas. Eu era patinhas, eu é gatos nos brincos, é gatos na roupa, eu é gatos na mala. Há gatos na rua, nas ruas do centro histórico. Ouvi dizer que sim. Como é que é Santarém? Que Santarém é sempre um jogo para todas as ruas. Portanto, basta estacionar o carro no parque de estacionamento do centro histórico, e as crianças saem, eu costumo dizer, saiam em segurança do carro e olhem para o chão. No parque de estacionamento, para chegar... assim que encontrarem uma pata, vão logo encontrar outra e outra, e é ver as crianças a saltitar de pata em pata pelas ruas do centro histórico até à nossa livraria. Bom, é uma experiência, eu acho que devem experimentar também. Eu acho que sim. Sofia conta histórias escritas por outras pessoas. Sim. E a Sofia já escreveu histórias, já inventou histórias, conta as suas histórias? Ora bem, é um desafio recente, portanto eu contei muito mais histórias de outros do que propriamente as minhas. Havia de vez em quando algumas pessoas que me diziam, tens de escrever. Eu sempre dizia, eu não tenho de. Quando acontecer é porque é o momento certo. E fiz questão de, quando senti que era o momento certo, de fazer parte de duas editoras que me deram a mão no momento certo também. Porque durante a pandemia foram duas editoras que se preocuparam, que me ligavam, se está tudo bem, a dizer-me, estás a fazer um trabalho extraordinário. E quando eu senti que podia ser um caminho de escrever, foi com elas as duas. Que lhe apetecia escrever? Que me apetecia escrever. Exatamente. Para caminhar também de mãos dadas com essas duas editoras que me deram a mão. Então já temos livros. Já temos livros, da Livros Horizonte e Poets and Dragons. Temos Sofia e o Dia da Fotografia, Sofia e os Gatos da Livraria. Esse vou ler, é só gatos. Esses dois representam muito a minha vida real, a minha rotina. Dos gatos, o primeiro da fotografia, da necessidade de estarmos sempre bem arranjados, sem estar com a língua de fora, direitinhos, quando as crianças não tiram as fotografias assim, e os gatos igualmente. Pronto. Depois este segundo, a Sofia e os Gatos da Livraria, é muito a questão que me perguntou há pouco. Portanto, os gatos estão lá e eu respondo, estão, mas eles estão na sua vidinha, são gatos, não é verdade? Pronto. Portanto, esses dois é muito a minha rotina. Aqui há Gato e Boas Histórias também, com a Livros Horizonte, foi sobretudo com a minha intenção de mostrar a todos aqueles que me acompanham o quanto as histórias são mágicas, poderosas, e quanto uma história pode mudar a nossa vida. Bem, então é assim, temos histórias em direto no YouTube, temos uma livraria, temos a Sofia a visitar as diversas escolas do nosso país, temos um podcast na RFM. Ainda há mais histórias para contar? Mais algum sítio novo? Há muitas histórias para contar, há muitas. Aliás, há uma que está quase a sair, que vai ser apresentada no dia 31 de maio na Feira do Livro de Lisboa, às 15 horas. Eu vou estar de manhã às 10h15 com o livro da Poets and Dragons, mas à tarde na Livros Horizonte vou estar com o novo livro, que é o Toca a Fugir. Claro, tinha que ter gatos. E será que também tem ratos? Ou gatos? Mistério. Isso as pessoas vão ter que descobrir. Mistério. Vão ter que descobrir. Sofia, muito obrigada. Adorei esta nossa conversa. Que venham muitas e boas histórias. Muito obrigada eu, e que a magia das boas histórias nos acompanhe sempre. Viajar com Histórias é um podcast com o selo da RFM e que também já podes ouvir no Popcasts.
E o que também já podes ouvir na plataforma é o Sala Cheia, um podcast semanal sobre a bilheteira de cinema em Portugal, apresentado por André Marques. Um espaço para conhecer os filmes vencedores e os flops de bilheteira. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sala Cheia, um podcast do cinema em Portugal. Eu sou o André Marques e este podcast é um podcast novo que fala aqui de cinema mais focado na parte da bilheteira. Portanto, vamos aqui analisar a bilheteira nacional de semana a semana, portanto, filmes que estrearam em sala em todo o país, portanto, em todo o país, e é dados oficiais do ICA, do Instituto do Cinema e do Audiovisual. Isto serve mais para até não só amantes de cinema, mas quem quer seguir estes números, pessoas da indústria, pessoas de distribuidoras, etc. Acho que é aqui um bom local para ir falando nisto. Isto é assim um formato mesmo curto, rápido, direto ao ponto, mas poderemos ter aqui mais outras coisas a vir no futuro, logo se vê. E conto então com vocês conseguirem este podcast e até para a semana e bom cinema. Sala Cheia, um podcast sobre cinema para ouvir no Popcast. E desta forma, estamos a chegar ao fim de mais um episódio do Por Dentro Com. Agradeço à Sofia Vieira e à sua editora Livros Horizonte a disponibilidade para participarem nesta edição. Se ainda não conheces o podcast Viajar com Histórias, fica o convite para embarcares nesta aventura. Obrigado por estares desse lado, continua a viajar nas histórias do Popcast. E se ainda não tens a nossa app, já sabes, está disponível para iOS, Android e Huawei. Faz o download e leva os teus podcasts contigo para todo o lado. Até ao próximo episódio!